Olá, vamos fazer mais um vídeo. Então, hoje eu gostaria de falar sobre doação de órgãos. E eu escrevi um texto aqui, eu vou ler um pouco esse texto, né? E eu acho que hospitais deveriam fornecer algum tipo de serviço em troca das doações de órgãos. Eu acho que alguma coisa, né, deveria ser oferecida em troca das doações de órgãos. Por exemplo, hospitais poderiam fornecer créditos ou pontos em troca das doações de órgãos. Esses créditos poderiam ser acumulados e usados para receber descontos em serviços médicos. Esses créditos poderiam ser doados para outras pessoas. Pessoas realmente altruístas poderiam doar os órgãos, receber os créditos e doar os créditos para outras pessoas. Eu acho que isso poderia aumentar o número de doações de órgãos. O que você acha? Qual é a sua opinião? Como os hospitais poderiam aumentar o número de doações? Atualmente, os hospitais não oferecem nenhum tipo de pagamento pelas doações de órgãos. Você acha isso correto? Eu não me refiro apenas às doações após a morte. Eu me refiro principalmente à doação de sangue e medula óssea. Eu acho que o número de doações poderia aumentar se os doadores recebessem algum tipo de serviço médico, por exemplo, em troca. Eu nunca doei sangue, mas eu estaria interessado em doar regularmente se eu recebesse em troca exames médicos gratuitos. A grande maioria das pessoas provavelmente pensa como eu, sem nunca ter doado na vida. Eu doaria apenas se fosse para amigos e familiares, mas sinceramente eu não tenho vontade de doar para estranhos. Mas se eu recebesse exames médicos gratuitos em troca, provavelmente eu doaria regularmente. Eu não quero ir para o hospital e acabar morrendo por falta de doações. A escassez de doações realmente um problema muito sério e preocupante, e nós precisamos procurar meios para aumentar o número de doações no mundo inteiro. Mas como aumentar o número de doações? Por que não pagar ou oferecer algum tipo de serviço ou compensação aos doadores? Aparentemente, algumas pessoas são contra o pagamento de dinheiro aos doadores, alegando que isso pode incentivar a comercialização de órgãos humanos. Mas na prática, a comercialização de órgãos humanos já existe. Já existe um mercado negro ilegal no mundo inteiro, com pessoas vendendo e comprando órgãos humanos. Pessoas ricas no mundo inteiro provavelmente subornam médicos e hospitais a fim de adquirir esses órgãos. E quanto maior a escassez, mais caros são esses órgãos. E como os doadores não recebem pagamento, todo esse dinheiro vai ilegalmente para os bolsos de médicos e hospitais corruptos. Médicos e hospitais do mundo inteiro, obviamente, negam qualquer corrupção ou suborno. Mas é ingenuidade e estupidez pensar que corrupção e suborno existem em qualquer lugar, menos nos hospitais. Por que apenas os hospitais estariam imunes à corrupção e suborno? Ainda assim, eu penso que essas pessoas ricas e médicos estão fazendo a coisa certa. Se eu fosse rico, eu teria prazer em pagar uma fortuna ao médico que está salvando a minha vida. Ah, eu não me importo se o doador, por exemplo, algumas pessoas me criticam dizendo que as doações deveriam ser completamente altruístas, né, não baseados em egoísmo. Mas, pessoalmente, né, eu não me importo se o doador é egoísta ou não. A única coisa que me interessa é como aumentar o número de doações. Eu não quero ser hospitalizado e acabar morrendo por falta de doadores. Você recusaria um órgão se o doador exigisse pagamento? Eu teria prazer em pagar todo o meu dinheiro como agradecimento por salvar a minha vida. Eu absolutamente não me interesso se o doador é egoísta ou não. Eu acho que é mais importante salvar vidas do que se preocupar com o egoísmo. Eu não vejo nenhum problema, por exemplo, em vender sangue, vender órgãos humanos. Eu não vejo nenhum problema em oferecer pagamento aos doadores. Eu não acho certo, por exemplo, exigir que as pessoas doem seus órgãos de graça. Não, é a mesma coisa. Seria errado, né? Uma empresa, por exemplo, forçar você a trabalhar de graça. Ninguém pode trabalhar de graça, ninguém pode fazer nada de graça, nada é de graça. No final das contas, alguém sempre está pagando, né? E eu acho ingratidão, né? Não oferecer nada em troca às pessoas que doam seus órgãos. Como a gente, eu não entendo, né? Como algumas pessoas podem achar natural que as pessoas doem seus órgãos de graça, né? Sem oferecer nada em troca. Eu acho isso completamente, né, ingratidão. Isso aí é completamente ingratidão.
Se você é um paciente e recebe um órgão, né, um transplante de órgão, você acho que você tem a obrigação moral, né, de demonstrar gratidão à pessoa que doou os órgãos. E eu acho errado, né, forçar as pessoas a doar seus órgãos de graça. Eu acho isso errado, né? Moralmente eu acho errado, né? E você recusaria um órgão que poderia salvar sua vida se o doador exigisse pagamento? Acho que são essas questões, né? Questões assim muito importantes que ao redor dessa questão, né, doação de órgãos. Essas são algumas coisas que eu escrevi no texto e gostaria de falar, né? Existem algo, eu gostaria de pensar mais sobre esse assunto e talvez escrever mais sobre isso, né? E eu gostaria de saber a sua opinião. E se você tiver alguma opinião, comente, escreva nos comentários abaixo.